Bom, hoje eu quero falar aqui sobre um carro que eu tenho, eu estou vendendo, aliás já vendi, que é o Passat TSI, na geração aí de 2011 até 2015, chamado de Passat B7. Coloquei no título aí alguns carros que não são necessariamente concorrentes dele. Mas por que eu coloquei Jetta, BMW, né? Porque esses carros são às vezes na mesma faixa de preço e eles são carros procurados por quem gosta de dirigir. Começando aí pelo motor dele, né? O motor TSI de 211 cavalos, ele gera muito prazer eu dirigir porque ele tem um torque em baixa rotação, é um motor bem conhecido, né? E aí vale uma observação: ele não é o mesmo motor EA211 que equipou aí o Jetta e o Fusca. Ele é o mesmo motor da primeira leva que teve aí de Jettas TSI, só que com um diferencial: ele é reprogramado pela própria Volkswagen, né, para gerar esses 11 cavalos a mais. Eu tenho a leve impressão que ele estica um pouquinho mais, bem pouquinho mais, o giro nas trocas de marchas e até o giro final mesmo. Eu vi uma especificação técnica dele que esses 211 cavalos eles são atingidos a, se eu não me engano, 6.500 RPM. E enquanto no Jetta de 200 cavalos normal e o 211 ele atinge a 6.200, salvo engano. Então talvez seja esse o motivo da programação em que ele consiga gerar um pouco mais de cavalos. Questão de esticar mais, não sei, posso estar falando besteira. Bom, falando um pouco aqui do câmbio DSG. Primeira coisa, o câmbio DSG dá problema? Comigo não deu. Esse é o segundo carro com câmbio DSG que eu tenho. Estou para ter o terceiro aí, se eu não pegar uma série 1. Eu vou pegar um Audi com câmbio seco ainda, DSG. Não tive problema com esse câmbio, só trocar o óleo certinho. Se você chegar numa casa de câmbio automático, você vai ver que talvez não seja tudo isso que o pessoal fala. Parece que uma campanha para denegrir o câmbio DSG, que eu não sei qual que é o fundamento disso, né? Mas enfim, não tive problema com esse câmbio, especialmente esse aqui. O câmbio do Golf 7 marchas e dos Audi, né, que são 7 marchas a seco, eu também tive esse carro. Eu andei com ele até os 45 mil quilômetros, não tive nenhum tipo de problema. O pessoal reclama do barulho desse câmbio, né, do 7 marchas. Porém, sinceramente, eu acho que é muito mimimi pro meu gosto. Porque eu andei com o carro, eu não via nada de, assim, uma coisa que incomodasse. De vez em quando você ouvia uma batidinha e tal, mas nada de absurdo, como o pessoal fala. É um câmbio robusto, né, não tem muito que dar problema. Trocou o óleo certinho, acabou. Para trocar o óleo na concessionária você vai pagar uns R$1.300 mais ou menos, ou você pode pagar aí uns 700 aí pela internet no óleo e mais uns 200 mão de obra, uns 900. Talvez até compense colocar na concessionária, né? Reprogramar, porque esse câmbio é interessante. Você, depois de um tempo, parece que ele tem que reprogramar, mesmo que esteja certinho, né? Porque ele é como se fosse perdendo essa programação. Não sei, é uma informação que eu tive de um pessoal da casa de automáticos, né? Não sei se procede. Comparando aí com o câmbio da BMW, o câmbio Steptronic, não sei porque o pessoal gosta muito de comparar, fala que é muito rápido e tal. Mas agora, sinceramente, comparar a rapidez dele com a rapidez do câmbio DSG é um pouco forçar a barra. Até mesmo porque a própria BMW tem câmbio Steptronic dupla embreagem, né? Para série M aí para cima. Os carros esportivos mesmo da BMW, genuinamente esportivos, tirando lá o MX6, sei lá o que, né? Eles que vão ser câmbio automático normal, ele vai ter esse câmbio dupla embreagem. Então parece que existe uma campanha aí para denegrir o DSG e para dizer que o câmbio dupla embreagem vai acabar. Bom, a rapidez, voltando aqui do DSG em relação ao Steptronic, não tem como comparar. Por mais que o Steptronic seja rápido, por ele não ter aquela pré-engrenagem igual o DSG tem, ou o dupla embreagem tem, na hora de trocar, ele pode trocar a engrenagem em si rápido, mas o giro aqui do motor ele vai perder. Ele vai fazer isso aqui, né? Eu reparei muito na série 1 isso aí, que é o mesmo câmbio da série 3, que eu também já andei bastante. Então não tem como comparar, porque ele perde um pouco a aceleração. Na retomada, eu
julgo que é quase igual. Mas agora na aceleração não tem como comparar. Vou tentar fazer uma troca aqui pra gente ver. Tá meio difícil filmar e dirigir aqui, né? Você vê que ele volta rapidinho e não perde o giro. Agora, o câmbio Steptronic, ele perde giro. Eu falo porque eu já andei bastante. Já andei nos carros da BMW, já andei no Mini. Ele perde, não tem como comparar a rapidez. Por mais que as engrenagens troquem rápido, ele vai perder um pouco de aceleração. Significa o quê? Se uma série 1, uma série 3 tivesse um câmbio dupla embreagem, ele seria mais rápido ainda. Essa é a minha opinião. Uma coisa que me chama muita atenção é a construção do carro. O isolamento acústico do carro é excepcional. E diga-se de passagem, na minha opinião, melhor do que as atuais série 3 e série 1, porque eu já andei bastante nas duas. O acabamento dele também me passa uma impressão assim, de muita qualidade. Você vai ver que ele é todo emborrachado, né, macio, soft touch. Nas portas também. E o interessante é que nas portas, geralmente os carros que tem soft touch aqui são aquele material mole, mas não tão mole, meio duro. Você vai ver isso no Mini Cooper, na série 1, série 3. O Jetta é todo duro aqui. Você vê, já passa uma aparência assim de um carro mais simples, né? E aqui é um material bem mole, né? Bem mole. Até tão mole que eu acabei deixando essa marca aqui de deixar o cotovelo. Ele tem esse reloginho no meio que é fantástico. Passa muito luxo pra mim. O console no meio aqui, ele é um pouco elevado, lembrando bastante o Passat CC. Não é igual o Jetta que é mais baixo assim, né? E o painel dele, não sei se vai dar pra ver no vídeo, ele é meio inclinado. Não é aquele painel reto, né? O Jetta, por exemplo, ele é reto aqui. Então ele passa uma esportividade muito, muito grande. Os vidros dele, se você reparar bem, dentro do carro que você vai, pessoalmente, que você vai entender mais, né? Eles são menores, o que também me passa uma impressão de esportividade maior. A contrapartida é que a visibilidade é um pouco ruim. Eu não acho a visibilidade desse carro muito boa, justamente por esse vidro ser um pouco pequeno. Algumas funcionalidades do carro. Esse carro aqui não é a versão Premium, porque ele tinha um pacote Premium, né? E o pacote normal desse carro aqui. Ele vai ter a função Auto Hold. É a função que você para o carro e você não precisa ficar segurando no freio. Parece meio inútil isso, mas isso depois que você acostuma, é difícil você voltar atrás. Só vai ter em carros com esse freio de mão eletrônico. Sensor de pressão de pneus, né? O Park Assist normal. O pacote Premium, ele vai ter um Park Assist 2, que tem aquele que estaciona sozinho o carro, né? Algumas versões desse carro, desse Passat, também vem com um botão de Start Stop, mas ele não tem Start Stop daquele de motor de ficar desligando e ligando. Então são funções que você... Essa questão do freio de mão eletrônico eu acho muito chique. Tem no Fusion também. E você não encontra nem BMW. Nos Audis vai ter, né? O Audi A4, o A3 da outra geração não tem. O atual já tem, né? E é um negócio muito legal mesmo. Esse teto solar é muito interessante na versão sedã. Ele tem células solares e ele fica alimentando o carro com energia. Então, por exemplo, ele não desliga. Por exemplo, você pode usar essa energia para o ar-condicionado, né? Basta ativar aqui a recirculação automática, né, quando estiver andando. Se tiver sol, ele auxilia a energia do carro com essa energia captando do sol. E quando você deixa o carro no sol também, não chega a ser um ar que gela, esse ar da energia solar. Mas quando você deixa o carro no sol, ele fica refrigerando dentro do carro sozinho. Até fica um barulhinho. Não é um ar muito forte, tá? Não acho que o carro vai estar gelado, mas dá uma ajudada assim. Um dia de calor, né? Que o carro com banco de couro preto vai chegar até uns 50 graus facilmente aí, né? Então é muito interessante. No mais, o carro tem tudo que você espera dele, né? Um volante multifuncional, os sensores de luz e chuva e tal, né? A construção do carro é muito boa. O espaço atrás aqui ele é muito bom, né? Eu tenho 1,83 m
E eu regulo aqui pra mim. Então vamos lá atrás ver como é que fica, né? Tá sobrando aqui na minha perna. E ainda sobra aqui uns 3 ou 4 dedos aqui para atrás, né? O interior aqui ele é sóbrio e muito bem acabado. Como eu falei para vocês, as borrachas do carro são muito bem feitas, é diferente do Jetta, por isso que a isolação dele é muito boa. Até parece que não suja essa parte branca aqui, ó, porque não entra muita terra, sujeira, né? O som do carro é de excelente qualidade, né? Muito bom mesmo. Isso aqui tem uma coisa muito interessante que eu não vi em carro nenhum, que é o fato a regulagem aqui, ó. Você vai para frente e para trás, não só para cima, né? Isso é muito interessante, você consegue uma regulagem muito boa para você mesmo, né? Você consegue adaptar, além da própria regulagem lombar e tal, você consegue fazer isso, deixar o carro mais ergonômico possível. Ele é um carro muito pensado para viagem, parece. Eu já viajei 10 horas seguidas, parando apenas 15 minutos e não senti um cansaço no carro. O freio dele é um destaque, com certeza. Se você ver as provas de frenagem dele aqui, eu vou colocar os números, ele é superior a carros esportivos, comparável aí com o Golf GTI, por exemplo. Para um carro de 1.400 kg, o freio dele é excelente. Isso na prática eu vejo também. Você freia, o negócio vai com tudo. Eu nunca vi um freio tão bom desse, é muito sensível. Bom, falando de consumo agora dele aqui, marcando 8.8 e 8.7 na global. Porém, a média normal dele é no máximo 8 na cidade, né? Essa média aqui é tudo na cidade que eu tô fazendo, né? 7,5 a 8, essa média normal dele na cidade. E 7 se estiver ruim o trânsito ou se você pisa muito. Mas comigo, no mínimo 7 ele faz. Quanto mais, esse carro aqui, depois que você consegue manter uma velocidade média legal, ele faz muito bem. Se você manter uma velocidade média de 30 km por hora, ele vai fazer na faixa dos 8 na cidade, né? Então quanto mais você anda, você anda numa cidade grande assim, você consegue ter um espaço, um deslocamento maior, ele vai fazer uma média maior. Mas eu não acho que chega a fazer 9 na cidade não, como algumas revistas passaram, né, nos testes dele. Não sei, pelo menos comigo, né? Eu dou umas pisadinhas de vez em quando, então essa faixa 7,5 a 8. Na estrada, pisando 10,5. Normal 11. Se for muito, com o pé muito leve, 12. Mas é difícil. Mas o consumo dele é muito bom. A estabilidade do carro é incrível. Ele gruda muito no chão. Em todo esse tempo que eu fiquei com o carro, fiquei 1 ano e pouco com o carro, eu só lembro dele ter acionado o controle de estabilidade para curva assim uma vez. Até porque o entre-eixo deles é grande, né? Então isso dá muita estabilidade no carro. Tenho a impressão que o Golf geração 7 faz mais curva. Eu tinha um, né? Faz mais curva no sentido assim, de fazer mais rápido a curva. Ele é mais uma direção mais comunicativa do Golf. Porém, de grudar no chão, esse aqui passa mais segurança, né? Então, se colocar numa pista de teste, o Golf vai fazer uma curva mais rápido. Porém, de estabilidade, de segurança, eu acho que esse aqui transmite mais. E o Jetta é parecido. Eu acho que esse aqui ainda passa um pouquinho mais de segurança pela questão do entre-eixos ali, né? Mas a estabilidade do carro é impecável. Agora, comparando com o Jetta. O Jetta, ele é um carro muito parecido, né? Não é a mesma plataforma. Não vai ter, a maioria não vai ter banco elétrico. Alguns tem, né? Com um pacote premium, mas é difícil você achar. Não vai ter o freio de mão elétrico, o auto-hold. Sensor de pneu geralmente não tem também. O teto solar é um teto solar simples. O acabamento não é o mesmo. Eu acho que o ponto decisivo para eu ter comprado esse carro foi o acabamento. Porque é incrível, eu acho muito. Até atrás aqui tudo emborrachado também. E assim, não tem do que reclamar. E o Jetta não passa aquela sensação pra mim. Assim como o Fusca, eu gosto muito do Fusca como um carro bonito e tal. Mas eu não me sinto bem dentro dele, parece que é um carro simples. Tudo duro, né? Não tem nada de soft touch ali. Isso me incomodou um pouco, por isso que eu não comprei o carro. Esse é um carro meio familiar também, né? Outra proposta. Você pode ver que
Até o detalhe da chave ali, você encaixa lá dentro, assim como no Audi A4. É um detalhe, é muito chique para mim. Bancos com aquecimento, né? Ar dual zone. Saída aqui atrás também, padrão, né? Câmbio DSG. Bom, e o que tem diferente do Jetta? Eu acho que a questão de desempenho é muito parelho. Porque é o mesmo motor praticamente, né? É um pouco adaptado aqui. Mas eu tenho a impressão, se você pegar os testes da 4 rodas, tanto para o Jetta como o Passat faz um pouquinho acima. Então, geralmente, até os números da Volkswagen são de, por exemplo, 0 a 100 em 7,6 segundos. Na verdade, a 4 rodas colocou 7,1, né? Enquanto o Jetta está 7,3 no próprio teste da 4 rodas. Então, ele foi superior ao Jetta na aceleração, que era de se esperar o contrário, né? Por ser mais leve o Jetta. Ele chega até em 100 km por hora em segunda marcha, esse carro, pra você ter noção. Segunda marcha ele troca para terceira. E ele canta quase em terceira marcha. Então é muita força mesmo. Parece que transmite até mais força assim que o próprio Jetta. Não sei porquê. É só uma impressão, porque eu já andei bastante, né? Por isso eu tô falando isso para vocês. O Jetta, eu tenho a impressão que o Jetta é mais rápido nas retomadas. Percebi isso na estrada, né? Quando eu andei com um cara ali, que o Jetta foi um pouquinho melhor na retomada. Porém, chega depois de 180 ali, o Passat passa com bastante sobra, o Jetta. Isso eu percebi por 3 vezes que eu passei ele. Ele estourando ali e eu passei ele com sobra. Não sei, meu carro também estava com mais pessoas, ele estava com uma pessoa. Não sei se isso fez diferença. Eu estava com 3, ele estava com uma só. Mas é que passou com tanta sobra que eu acho que não é só a questão das pessoas. Por que eu quis comparar bastante aí com o Jetta? Porque a pessoa que vai comprar um Jetta TSI vai estar pagando na faixa aí dos 60 mil, dependendo do ano, né, 2012 aí. Enquanto que, às vezes, pelo mesmo valor ou pouco mais, uns 2, 3 mil a mais, você já encontra esses Passats. E o Passat, ele é um carro bem superior ao Jetta, apesar da mesma aparência, né? Não que o Jetta seja um carro ruim, mas ele é um carro mais comum, enquanto o Passat me parece um carro mais premium, né? Mais comparável aí a uma BMW, uma Mercedes, até por isso que eu incluí também no comparativo. Os concorrentes reais dele seriam, na verdade, um Fusion, né, um Azera, que são sedãs ditos grandes, né? O Jetta, por exemplo, tem acho que 4,60 metros, alguma coisa assim. E o Passat ele já vai ter 4,70 alguma coisa, quase 4,80. Então é um carro mais comprido, o entre-eixos um pouquinho maior, né? Vai ter um pouco mais de espaço que o Jetta. Comparando aí com alguns concorrentes, por exemplo, Audi A3 da geração anterior. O acabamento do A3, na minha opinião, é um pouco mais simples que esse carro. Esse carro, para mim, o acabamento não tem como comparar. É incrível, né? Você vê que ele tem muito bem arrebatado, né? O A3 também não vai ter o freio de mão eletrônico. Não tem auto-hold. Alguns não tem sensor de pneus ali, assim como no Jetta, né? Vai ser um carro mais simples, na minha opinião. Então, às vezes você quer, eu quero um A3 porque é esportivo, que é um hatch, mas o Passat também é um carro esportivo. O desempenho é o mesmo, né? Comparando com a série 3, por exemplo, que é um valor muito mais caro, uns 80 mil para cima, né? Da atual geração, F30. Percebo que eu prefiro, sinceramente, o acabamento do Passat. Você vê pela qualidade dos materiais. Não que o BMW seja ruim, né? Em comparação com a série 1, por exemplo, também o acabamento do Passat eu acho bem superior. Passa uma sensação melhor. Apesar que das duas BMWs são muito esportivas, né? Mas de qualidade, assim, me transmite uma sensação melhor no Passat.